Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos falando sobre o que se produz com nossas riquezas naturais. Vimos a questão dos recursos naturais, que são aqueles retirados da natureza sem que o homem tenha modificado. A partir de muitos recursos naturais, dão origem a outros produtos que podem ser industrializados, por exemplo. Vamos ver aqui no nosso livro a classificação dos recursos naturais. Eu já comentei anteriormente que eles podem ser de origem da água, animal e vegetal. Lembra lá, os recursos naturais biológicos. Vamos ver aqui. Os recursos naturais podem ser classificados de acordo com características como origem, composição ou disponibilidade na natureza. De acordo com a origem, os recursos naturais podem ser classificados em recursos naturais biológicos. Englobam energia e materiais que podem ser obtidos de seres vivos. Exemplo, animais e vegetações nativas. Veja lá, a exploração de madeira nativa é um exemplo de utilização de um recurso biológico. Os recursos naturais hídricos. Então, tem os biológicos, vamos relembrar agora os hídricos. Hídrico vem da água, representados pelas águas superficiais e subterrâneas, que podem ser utilizadas pela sociedade, podendo ser usados para o abastecimento das cidades, indústria, produção de alimentos, geração de energia e para o lazer. Temos aqui a imagem de um recurso hídrico que estão distribuídos desigualmente pelo planeta, certo? Ele não está distribuído de uma forma ordenada e igual. Vale a pena ressaltar isso. Então, só retomando aqui uma questão do recurso natural hídrico, pessoal, sobre a questão da água. Quando a gente pensa em usar, não é só para produzir produtos que a gente possa pegar, como uma caneta, um apagador, o mouse do meu computador. Não, o recurso hídrico, ele também é considerado aqui, como nós lemos, na produção da energia. A gente não pega a energia, mas a gente utiliza a energia diariamente para acender a luz da nossa casa, da nossa escola, ligar uma televisão, certo? Vamos falar agora sobre os recursos minerais. O que são os recursos minerais? São recursos provenientes da concentração de minérios na superfície terrestre. Por exemplo, o ouro é um recurso mineral explorado pelo homem para a produção de joias ou outros produtos. Essas concentrações são chamadas de jazidas ou minas. Já ouviram falar em minas de ouro? Pois é. Quando em exploração. Então, nós temos aqui uma área de extração de minério de ferro. Isso mesmo, o ferro para a produção de tantos produtos aí que se usa o ferro, como grades, portões, o alumínio também é um ferro retirado, o cobre, certo, pessoal? Recursos naturais. Os recursos minerais, de acordo com suas características, agora nós vamos classificar os recursos minerais, certo? De composição e uso, eles podem ser classificados em 3 grupos: o recurso mineral metálico, o recurso mineral não metálico e o recurso mineral energético. Vamos ver o que significa cada um desses? Os recursos minerais metálicos são aqueles que têm em sua composição elementos químicos metálicos e, em geral, são bons condutores de eletricidade, como exemplo, minério de ferro e a bauxita. A bauxita, ela é um minério usado na produção do alumínio. Por isso que eu disse lá que o alumínio ele não é um recurso natural retirado, ele é feito a partir da bauxita, ok?
Recursos minerais não metálicos são os demais minerais que não contêm em sua composição quantidades significativas de metal. Exemplo, diamante, calcário, areia e saibro. E agora nós vamos falar, o saibro, pessoal, ele é utilizado para manutenção de estradas não pavimentadas, tá? Como nós estamos vendo aqui na legenda. Os minerais energéticos, o que são esses minerais energéticos, será? São minerais que se formaram em depósitos muito antigos de matéria orgânica e são utilizados na produção de energia, como vê o próprio nome. Também são conhecidos como combustíveis fósseis. Exemplos, o carvão mineral e o petróleo. Olha aqui a imagem, do petróleo obtemos combustíveis como gasolina, óleo diesel e o gás que usamos para cozinhar. Então veja a quantidade de recursos que nós seres humanos precisamos captar da natureza e utilizar no nosso dia a dia. E o que eu falei, a velocidade que nós vamos, digamos, destruindo, né, captando esse recurso de uma maneira rápida, em grande quantidade. Será que rápida e grande quantidade a produção do petróleo pela natureza? Não. Será que é rápida e grande a produção de recursos minerais não metálicos, como o calcário e a areia? O diamante? Pois é. Por isso que é necessário o cuidar dos nossos recursos naturais, reaproveitar, reciclar, reutilizar, certo, pessoal? Vamos então agora, com a lupa na mão, fazer uma produção. Opa, antes disso, vamos dar uma lidinha aqui, só que ficou uma explicação. Os recursos naturais também podem ser classificados com base em sua disponibilidade na natureza. De acordo com essa classificação, existem dois grupos. Nós temos os recursos naturais renováveis, ou seja, aquele que vai se renovando, e temos os não renováveis, aqueles que podem se esgotar. Vamos ver ali. Os recursos naturais renováveis são aqueles que não se esgotam devido à capacidade de renovação, como, por exemplo, a água, energia solar e ventos. Agora, os recursos naturais não renováveis são aqueles que podem se esgotar, pois sua capacidade de regeneração natural é bem menor do que o uso que fazemos deles, como, por exemplo, combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão mineral, e outros minerais diversos, como a bauxita, o calcário, entre outros. Então, aqui é o que eu disse. A velocidade que o homem capta e consome esses recursos naturais não dá tempo para que surja novamente na natureza. Então, eles vão se esgotar, certo? Olha lá com a seção com a lupa na mão. Pesquise um recurso natural que se encaixe em cada classificação e complete a tabela a seguir. Então, nós temos aqui recursos naturais, o exemplo e para que nós podemos utilizar. Biológico, o hídrico, o mineral metálico, o mineral não metálico, o mineral energético e o renovável e o não renovável, certo? Continuando aqui, vamos lá. O uso e os impactos dos recursos naturais. Como que é isso? Todos os recursos estudados anteriormente têm uma aplicabilidade. Isto é, o que é essa palavra aplicabilidade? Um produto final que será feito dele. Então, como eu falei, a gente pode usar lá a madeira da árvore para a produção de um móvel na minha casa, para um quadro negro na escola,
O cobre, eu posso produzir o fio para conduzir energia elétrica de um poste até chegar na minha casa, por exemplo, para a construção de uma tomada. Observe a seguir alguns usos e impactos ambientais causados pelo uso dos recursos naturais. Os impactos causados na natureza, a gente vai retirando esses recursos e aí, como que é isso com relação à natureza? Essa falta. O ser humano, diferentemente dos animais, sempre buscou criar objetos e transformar o espaço onde vive. Isso é verdade. Um cachorro não faz isso, por exemplo, né? Mas o ser humano tem essa capacidade de criar. Para que isso acontecesse, a humanidade utilizou e ainda utiliza recursos biológicos. Atualmente, a sociedade chegou a um momento da história bastante problemático do ponto de vista ambiental. Segundo alguns pesquisadores, se a humanidade continuar a explorar as vegetações ou os próprios animais, teremos desequilíbrios ambientais irreversíveis. Nós já podemos ver muitas questões relacionadas ao desequilíbrio ambiental, até mesmo questões relacionadas à seca. E se a gente não cuidar, isso não vai ter mais como voltar atrás. É muito séria essa situação. Olha aqui na seção para saber mais. Relatório mostra que o Brasil lidera o desmatamento de florestas tropicais. O estudo do Global Forest Watch mostra que na soma de todos os biomas, não só a Amazônia, o Brasil foi o país que mais perdeu árvores em 2018 em todo o mundo. 1,3 milhão de hectares de florestas primárias, aquelas que não tinham sofrido interferência humana. Então veja só. Os cientistas afirmam que as florestas, os pântanos e as savanas do Brasil são cruciais para uma grande diversidade de povos indígenas, para a estabilidade do clima e para a conservação da biodiversidade. Veja que a imagem ao lado, o avanço do desmatamento por conta da agricultura na floresta amazônica. Veja só, além de desmatar, nós estamos usando um recurso natural também, que também está em racionamento em muitos locais, que é a água, que ela é muito consumida na agricultura. A água se torna um recurso natural quando passa a ser utilizada pelo ser humano. O uso fundamental desse recurso é diminuir a sede das populações. Porém, a água também é usada para outras atividades em nossas casas, nas indústrias, nos comércios ou na agricultura. Estão lembrados, inclusive, que um dos locais que mais se tem o consumo desse recurso é na agricultura, nas irrigações, certo? Então, a partir do momento que nós utilizamos a água, ela se transformou em um recurso para nós, seres humanos. Quando nós recebemos a água na torneira da nossa casa para escovar o dente, tomar banho, preparar um alimento, ela é um recurso natural. Como estudamos no capítulo anterior, quando poluímos as águas ou a usamos de forma irresponsável, estamos comprometendo a disponibilidade desse recurso para nosso consumo, além de afetar espécies de animais e plantas que também dependem dele para a sobrevivência. Então, além da questão do consumo excessivo, nós também temos a questão da poluição, da água contaminada, de se despejar esgotos em rios, lagos, represas, né? A importância de se cuidar da nossa água para evitar a escassez da mesma, não é? Então, continuando aqui, vamos falar agora um pouquinho sobre os recursos minerais, aqueles que a gente pega lá da crosta terrestre, estão lembrados? Os minérios, aqueles que vai produzir depois alumínio,
o cobre, são fios para se passar energia elétrica, cabeamento de telefonias e etc. Atualmente, os recursos minerais são os mais explorados e estão em praticamente todos os produtos industrializados que consumimos em nosso dia a dia. A natureza é a principal fonte de matéria-prima e de energia para a atividade industrial, porque o homem, o ser humano, precisa ir até a natureza buscar recursos para então produzir os nossos produtos que nós consumimos e utilizamos lá na indústria. Então veja, por isso aqui diz que a natureza é a principal fonte, é um lugar de muita riqueza natural para se pegar produtos e transformar de acordo com a necessidade do ser humano. Lembrando aqui um dos recursos minerais que nós falamos, lembram das minas? Por que tem a mina de ouro, que é um recurso mineral também? Continuando, sem os recursos minerais, muitas indústrias nem existiriam. Observe o esquema a seguir. Como é feita a latinha de refrigerante? Você já parou para pensar nisso? Como será que é produzida a latinha de refrigerante? A gente já pega aquele produtinho pronto, ou uma latinha de suco, a gente já pega aquele produtinho pronto, abre e consome. Mas até ter aquele formato, aquela textura, aquela cor, como será que faz? E aquele lacrezinho que se usa para abrir a latinha? Vamos ver aqui. Então acompanhe. O número 1. O que será que é esse mineral aqui que vocês estão vendo nessa imagem? Parece uma rocha, uma pedra. Olhando assim, nossa professora, dessa pedra aqui vai vir aquela latinha que tem uma cor meio prateada? Sim, é a partir daqui, que é da bauxita, que começa a produção do alumínio. Então veja, a bauxita é um mineral que contém grande presença de hidróxido de ferro. Nós já vamos ver mais um pouquinho sobre a bauxita. Então, ela, olhando aqui, ela parece só uma rocha, uma pedra sem muita importância, não é? Então, essa pedra vai para o número 2. O hidróxido do ferro é processado por uma indústria e vira chapas de alumínio. Então, veja aqui o número, esse rolo enorme aqui, ó, são chapas de alumínio, como se fossem papéis, né? Um papel grandão, um rolo de papel. Só que aqui é um rolo de alumínio, que aí a indústria consegue manipular para deixar do formato que for preciso. Então, número 3, as chapas de alumínio também são processadas e viram latinhas de refrigerante. Viu só que interessante? Obrigada, pessoal. Nos vemos em breve. Cuidem-se. Tchau, tchau.